E se sua vida fosse terminada em um instante? E se sua esposa ou filho desaparecesse bem na frente de seus olhos, será que foi um arrebatamento ou coisa mais difícil de explicar? Como você reconstruiria sua vida após esses eventos tão devastadores? Sam? Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana. Eu sou Alexandre. Ele foi arrebatado. Então, já que o Alexandre foi arrebatado, não me resta mais nada a não ser seguir em frente, ou tentar seguir em frente, porque depois de um suposto arrebatamento, o que a gente tem que fazer é seguir, né? Ou, não sei, vamos tentar. Mas eu quero falar pra vocês sobre uma série que é sobre esse assunto, o arrebatamento, mas não o arrebatamento em si, mas sim como as pessoas ficaram diante de tal acontecimento. A série já faz um tempinho que eu venho assistindo ela não é recente, é uma série de 2014 da HBO. O nome da série é The Leftovers, então eu precisava muito falar dela pra vocês e indicar essa série. Ela tem 3 temporadas. A primeira e a segunda temporada são 10 episódios e a última é 8 episódios. E ela é baseada num livro chamado Os Deixados para Trás, do autor Tom Perrotta. Não confundam com aqueles filmes Deixados para Trás. Esse aqui é Os Deixados para Trás. E tem também no comando o Damon Lindelof, que é um dos criadores da série Lost. E aqui em The Leftovers a gente acompanha como as pessoas ficaram após um suposto arrebatamento, onde 2% da população mundial sumiu do nada, desapareceu. E eu digo suposto arrebatamento porque, segundo o cristianismo, as pessoas que são arrebatadas são pessoas boas, né? E na série a gente descobre que algumas pessoas não são tão boas assim. No meio delas estavam lá assassinos, bandidos, então as pessoas que ficaram começam a questionar se isso realmente é um arrebatamento ou coisa de outro mundo, né? Então elas ficam também se questionando se esse evento vai acontecer realmente e tentam seguir a vida após esse evento grandioso. Outro grande evento conhecido como o juízo final. É um cenário onde surgem várias dúvidas sobre Deus, sobre a criação e o propósito de vida na Terra, qual o seu significado, qual o sentido de viver. Então a gente conhece Kevin Garvey, interpretado por Justin Theroux, que é chefe de polícia em Mapleton, que deseja seguir em frente e levar um sentimento de esperança para seus vizinhos traumatizados, mesmo enquanto a sua própria família se desintegra. E a gente vê que o Kevin não perdeu ninguém nessa partida repentina, que é como é chamada as pessoas que foram arrebatadas, mas a filha dele virou uma adolescente problemática. O filho dele acabou indo para um culto onde segue um homem lá que ele abraça as pessoas falando que vai tirar as dores da pessoa, e a esposa dele, a Lori, acaba entrando para uma seita que é chamada de remanescentes culpados, que eles usam branco, fumam e eles não falam nada, eles só se expressam se comunicando com papel assim, com essa palavra aqui. Deixa seu like no vídeo. Mas brincadeiras à parte, essa seita não acredita mais em família, nem em laços afetivos, em nada. Então estão ali como um lembrete vivo de que o mundo está se acabando, que a gente não tem que perder o fôlego com família nem com amor, e que a gente está prestes a morrer. E por outro lado, a gente conhece a Nora, que perdeu o esposo, os 2 filhos na partida repentina, e acaba se envolvendo com o Kevin ali. Eles viram um casal meio problemáticos, mas que eles se amam muito e tentam lidar com esses problemas, com essa situação toda do arrebatamento. A primeira temporada dessa série, ela foca muito no drama, tem muitos diálogos, mas também tem algumas cenas que vai causar desconforto por causa da violência. E a segunda temporada dessa série é de longe a melhor temporada, e ela foca nos protagonistas ali indo embora para outra cidade chamada de Milagre, onde não foi afetada pelo arrebatamento, e a gente vê que teve uma mudança ali até na abertura. Até porque essa temporada e a terceira, ela não foi baseada num livro, mas o autor Tom Perrotta criou a segunda e terceira temporada. E a terceira temporada da série, ela tem algumas semelhanças com Lost. Lembra que eu falei no começo do vídeo, né, que o autor de Lost também comanda essa série, então você vai encontrar algumas metáforas, algumas analogias que eu acho bem interessante. Tem a história do Kevin em um limbo. E o final da série, ela muda de um drama para uma ficção científica que também fica ali meio interpretativa. E essa série tem todos os personagens bem trabalhados, bem desenvolvidos, junto com uma trilha sonora maravilhosa. Vai ficar um pouquinho para vocês escutarem aí, ó. Tá ouvindo? Então essa trilha
que segue a série todinha e que vai indicando que algo grandioso está pra acontecer. Então, se você não viu essa série ainda, eu sei que ela é de 2014, tá lá guardadinha na HBO, mas vale a pena muito você assistir, eu indico ela pra vocês. E agora eu preciso muito conversar sobre algumas coisas com spoiler, então se você não viu a série ainda, você já sabe, aperta pausa aqui, vai lá assistir, depois você volta. Ou você que já viu e quer relembrar algumas coisas ou falar sobre o final, fica aqui comigo. Antes de falar sobre o final da série, eu quero comentar algumas coisas aqui sobre a primeira, segunda e terceira temporada para poder chegar no final. Na primeira temporada, a gente vê que o Kevin, em um momento ali de sonambulismo, ele sequestra a Patty, que é líder do RC, né, os remanescentes culpados. Quando ele acorda, ela tá lá como um refém, só que ele quer soltar ela. Só que na verdade ela quer morrer, ela acaba se matando. E por conta disso, ele é atormentado por ela, né? Ele começa a ver a Patty em todos os locais. E a Nora coloca a sua casa para vender e uma galera aí que faz pesquisas acaba comprando a sua casa por achar que, como a casa dela sumiu 3 pessoas de uma vez, lá é um local de pesquisas apropriado, né? Porque uma das ideias que ele tem sobre a questão do arrebatamento que foi por localização, por geografia. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o porquê, mas que uma das ideias que pode ser por localização e geografia, então eles querem estudar ali o caso para poder entender como isso aconteceu e o porquê. Então ela vende essa casa e é aí que eles acabam se mudando para Milagre, no Texas. Na segunda temporada a gente acompanha essa mudança e quando eles chegam lá na nova casa, o Kevin acha que a Patty vai parar de perturbar ele, de ficar ouvindo as vozes dela, só que pelo contrário, é aí que ela fica mais presente ainda. E no dia que eles se mudam para essa casa nova, a filha do vizinho some com as 2 amigas, então eles começam a achar que lá em Milagre não é tão milagroso assim e que aconteceu a segunda vez, um segundo arrebatamento. E no mesmo dia em que essas meninas somem, o Kevin vai até uma lagoa lá em Milagre. Ele tenta se matar amarrando um tijolo no seu tornozelo e se jogando na lagoa. Só que por uma intervenção divina, tem um terremoto que abre tudo lá e ele não consegue morrer afogado. Então a gente começa a pensar, esse cara é o Messias? E inclusive o Matt, que é cunhado dele, que ele é um reverendo, cheio de ideias, né? Então ele começa a pensar que o Kevin é o Messias. Não o Messias como eu e você conhecemos, mas sim uma nova roupagem, né? Porque ele acaba tendo uma intervenção divina ali, então alguma coisa esse cara deve ter com Deus. E por outro lado, a Lori, que é a ex do Kevin, tá tentando sair da RC, dos remanescentes culpados. Quando ela consegue sair, ela escreve um livro e tenta ajudar as pessoas porque ela é uma terapeuta. Então ela forma ali um grupo de ajuda para poder dar novo significado às pessoas que eram do RC, já que para eles não tinham mais laços com ninguém, né? Então tem uma pessoa específica lá que ela tenta ajudar e ela retorna pro lar dela, só que ela não encontra mais significado e um certo dia ela entra no carro com o esposo e o filho, bate no caminhão e morre porque sempre foi assim pros RC, eles nunca saíam da frente de caminhão, de nada, sempre se entregavam porque para eles já estavam mortos mesmo. E aí então, um belo dia, o avô do Michael, que é o vizinho lá do Kevin e da Nora, esbarra com ele e fala que viu a Patty, né, que tem uma mulher que tá perturbando ele. Então a única saída do Kevin se sair da Patty é ele morrendo e voltando. Então ele procura esse homem, vai lá e ele fala pra ele que ele tem que tomar um veneno e ele vai depois dar pra ele uma injeção no peito de adrenalina pra ele retornar dos mortos, né? Então lá nesse local que ele vai encontrar a Patty e matar é o limbo que eu falei pra vocês. E esse limbo ele vai ficar na segunda temporada e na terceira temporada também. Tem umas coisas bem esquisitas, mas tem umas coisas bem legais de você assistir. Mas o que acontece? O avô do Michael dá pra ele esse veneno, ele toma e o avô do Michael não coloca adrenalina no peito dele. Então ele morre e o avô do Michael se mata com um tiro na cabeça. E o Michael vai e enterra o Kevin lá na terra e espera 8 horas pra poder retornar. Então ele retorna. Aí é mais o início de que o Kevin é o Messias, né? E no final da segunda temporada a gente vê que as meninas não sumiram lá de Milagre e sim estavam envolvidas com os RC para poder fazer novos recrutas dentro de Milagre. Mas aí no caso houve uma grande explosão, elas acabam morrendo ali e o Kevin volta para sua casa, para o seu lar. E lá tá uma grande família, que é a Gil, a sua filha, o Tom, a Nora e a Lori também. E a terceira temporada e última a gente vê que se passa 7 anos após o arrebatamento. Porque no começo da série a gente vê que aconteceu no dia 14 de outubro de 2014. Então a série vai passando esses anos todos. Então eles têm uma ideia de que algo grandioso vai acontecer no dia 14 de outubro de 2021.
tipo o juízo final, apocalipse, que tudo vai acabar com água ou com fogo, né? Então eles ficam esperando por isso. E aí começa a aparecer falsos profetas, pessoas falando que é Deus. E o próprio Matt, que é o reverendo, acaba escrevendo um livro como se fosse o Novo Testamento, um novo do Novo Testamento, falando sobre o Kevin, porque é a pessoa que atravessou o mundo dos mortos. Então, um belo dia, a Nora recebe uma ligação de uma pessoa perguntando se ela gostaria de rever os 2 filhos dela que foram arrebatados. E ela começa a achar que é uma fraude, que é algum trote, porque anteriormente ela trabalhava com isso, sobre fraudes do arrebatamento, né? E ela acaba indo atrás porque ela quer realmente ver os filhos dela. Aí, no caso, ela tem que pagar $20 mil em dinheiro, em espécie, para poder entrar numa espécie de máquina. Então eles descobriram que nos locais em que houve esse arrebatamento existia uma radiação. Então uma pessoa construiu uma máquina que tem um líquido que é semelhante à água, mas a pessoa entra lá e ela é calcificada e assim ela atravessa para o outro lado. Então quando ela recebe essa proposta de ir para o outro lado, a gente começa a pensar, é agora que a série vai nos dar uma resposta de onde estão as pessoas que foram arrebatadas, o que é esse outro lado, é o espaço, é o céu, o que de acho é isso, né? Só que a série não vai dar uma explicação que você deseja, pelo menos eu queria que fosse algo bem grandioso, com uma explosão, sabe, assim, algo mesmo apocalipse, mas não vai ser isso. É algo que eu acho que até é bem romântico, mas é muito bom pra você refletir. Aí o que acontece é o seguinte, antes dela fazer esse experimento, ela tem uma briga com o Kevin, onde ele fala que ela precisa realmente encontrar os filhos. Ela aceita fazer o experimento, ela vai lá, ela entra nessa máquina de transportagem para o outro lado, né? E no momento que tá enchendo de líquido, ela olha para cima e eu tive a impressão de que ela tava falando para parar, que ela não queria mais. Só que aí corta para uma cena mais velha, ela vivendo ali na Austrália bem simples, e um dia o Kevin acaba encontrando ela, ele velho também. Aí eu fiquei, poxa, ela tá em outro mundo e o Kevin tá lá também, como isso aconteceu? Mas não foi isso. Então a Nora fala pro Kevin que ela realmente atravessou. E quando ela chegou lá é como se fosse uma terra, uma outra terra, a Terra 2. Então é como se fosse uma terra espelhada. A gente tá na Terra 1, né? E pra onde ela foi é a Terra 2. E lá nessa Terra 2 ela encontrou uma pessoa, depois de muito andar. Essa pessoa falou que lá eles perderam 98% da população mundial. E lá eles estavam felizes. E ela começou a refletir, né? Que no mundo normal, desde a Terra 1, eles perderam apenas 2%, né? 2% e viviam naquele caos. Então, quando ela foi encontrar os filhos dela, já estavam um pouco grandes, né? E ela começou a ver o quanto que eles eram felizes lá. E ela começou a pensar que ela não se encaixava mais ali. Aquele lugar não pertencia a ela, então foi quando ela resolveu voltar, depois de muito tempo, para a Terra normal. E ela demorou a encontrar o Kevin porque ela pensou que não fazia mais sentido falar com ele, que ele não iria acreditar nela. Essa cena eu não gostei muito porque foi só ela contando para ele, foi um diálogo. Não foi coisa que a gente viu assim acontecer, eu gostaria de ter visto isso, porque seria muito legal ver ela entrando nessa outra terra, né? Ela caminhando por terras que é desconhecidas praticamente, porque não tinha ninguém. Mas foi legal de ouvir esse diálogo, foi muito emocionante. E eu quero falar para ela que acredita sim que ela atravessou para o outro lado e que existe essa outra terra, porque quem é ele para não acreditar? Afinal de contas, né? Ele voltou dos mortos, eu acho que 2, 3 vezes. Mas também, por outro lado, a gente pode pensar que isso foi só uma mentira dela, que ela contou pra ele porque ela queria ficar distante, né? Mas eu acho que ela foi de fato, porque ela fala em um momento lá da série que ela não mente. Então, se ela não mente, ela não mentiu. Ela foi realmente pra Terra 2. Eu acho que a série faz uma metáfora nela num todo sobre a nossa vida, porque a gente sempre fica se questionando o motivo de tudo, o porquê e pra onde vai, quando a gente vai morrer. E a série não vai te explicar tudo isso. Então fica muita coisa para você interpretar. E o final eu interpretei assim, realmente, que ela esteve lá no outro mundo e voltou pro Kevin. Então a série se resumiu ao amor dos dois, né? Que bonitinho. E a série faz a gente refletir de como que as pessoas agiriam frente a essa situação de uma perda de familiares, né? De empresas fechando. Parece muito bem o que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? Que a gente teve grandes perdas aí, só que a gente sabe para onde eles foram, sabe que eles nunca vão poder voltar, né? E na série se trata do arrebatamento, que a gente não sabe para onde eles foram e nem se vão voltar também. Então a série tem essa questão, dessa dúvida, será que voltam, será que não voltam? E aqui a gente sabe que eles estão na Terra 2. Eu quero saber de você, se você assistiu essa série, conta pra mim qual a sua interpretação para esse final. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí a indicação de série para vocês assistir.
E se chegou até o final e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!